Voltamos agora, galera, segundo bloco dessa aula, em especial aos alunos diferencial e todos os alunos aí espalhados por nosso Brasil, né? Tópico esse sobre o concurso de pessoas ao vivo pelo Instagram e Facebook do diferencial. Acessem lá, galera. Estamos ao vivo aí com esse tópico mega proto com diversos bizus. Instagram e Facebook ao vivo. Bacana, galera? Vamos lá então, prometi para vocês, já vamos entrar agora na teoria da participação. Lembra que eu falei para vocês que estatisticamente é um dos tópicos que mais cai dentro do concurso de pessoas, né? Que é o item de partícipe, de participação. E não poderia ser diferente. Temos que trazer para vocês aí a teoria da participação. Tenho 4 teorias da participação, qual seja, vou explicar cada uma para vocês detalhadamente com um exemplo. Bacana? Vamos lá então. Teoria da acessoriedade mínima, galera. Teoria da acessoriedade mínima. Para que seja admitida a participação para essa teoria, basta que o crime tenha um fato típico. Basta que seja praticado o fato típico. Exemplo que eu trago para vocês, olha só. A instiga B a agir em legítima defesa. A instiga B a agir em legítima defesa. Veja, B vai matar em legítima defesa, mas foi instigado por A. Veja, para essa teoria, A será partícipe do artigo 121, ou seja, B estará beneficiado por uma benevolência do Código Penal brasileiro, qual seja, legítima defesa. Todavia, A será partícipe. Professor, essa teoria é adotada no nosso Código Penal brasileiro? Não. Não é adotada no nosso Código Penal brasileiro. Ok? Para que haja a participação para essa teoria, basta que tenha fato típico. Basta que tenha fato típico. Ok? Avançando. Segunda teoria. Teoria da acessoriedade média ou limitada. Olha o exemplo, pessoal. A instiga um doente mental a matar. Veja, nessa teoria da acessoriedade média ou limitada, eu tenho fato típico e eu tenho ilicitude. Todavia, quem executa o verbo do tipo está abarcado por uma excludente de culpabilidade, qual seja um doente mental. Veja, A instigou um doente mental a matar. Veja, eu tinha um fato típico, ilícito, todavia um excludente de culpabilidade por parte do executor. Ele será considerado partícipe. Veja, para o nosso Código Penal, vou pegar uma outra cor aqui, é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro. Ok? É a teoria adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Veja, basta ter fato típico, ilícito, não necessariamente que haja culpabilidade por parte do executor. Olha que interessante. Veja o tanto que é rico essa informação para você depositar na sua questão dissertativa. Seja para agente, escrivão, delegado de polícia, enfim. Qualquer seara jurídica que cair concurso de pessoas. Extremamente importante você implantar isso aqui dentro da sua redação, dentro da sua questão dissertativa. Muito interessante. Então, basta ser fato típico e ilícito para que haja a participação.
independentemente se vai ocorrer culpabilidade. Professor, mas que negócio louco. Sim, sim. Mas isso já é pacificado, galera. Viu? É pacificado, doutrina nenhuma vai divergente a isso. Seguindo aqui, galera, temos mais duas teorias, mas não são aplicadas pelo nosso Código Penal. Seja a teoria da acessoriedade máxima. Por que máxima? Ela exige que tenha fato típico, acompanhe o raciocínio, hein, galera? Ilícito e culpável. No exemplo anterior, como houve uma excludente de culpabilidade, se fosse a teoria da acessoriedade máxima, não teria participação, porque eu exijo também a culpabilidade. Por isso que chama teoria da acessoriedade máxima. Não é a nossa adotada no nosso Código Penal brasileiro, ok? E a pior de todas elas, a que mais exige dos, vamos chamar, dos elementos formadores do crime, inclusive ultrapassa um dos elementos, é a teoria da acessoriedade, melhor dizendo, teoria, apaga aqui, teoria da hiperassessoriedade, ok? Presta atenção, seguindo o raciocínio, hein? Eu exijo fato típico, ilícito, culpável, quem sabe o próximo, e punibilidade. Olha que aberração jurídica, hein, galera? Eu tenho certeza que quem criou essa teoria da hiperassessoriedade é Corinthians. Certeza, certeza. Ó, é exigido fato típico, ilícito, culpável e a punibilidade. Aí sim que não é adotada pelo Código Penal brasileiro. Aí sim que não é adotada pelo Código Penal brasileiro. Inclusive, porque a punibilidade, para nós, operadores do direito penal, ele não é elemento formador do crime. Lembra dos elementos formadores do crime? Segundo o conceito analítico, fato típico, ilícito, culpável. Basta isso. Ok? Tranquilo? Então, para essa última teoria da hiperassessoriedade, é exigido os 4 elementos, uma teoria totalmente não aplicável, inclusive uma teoria estudada por uns doutrinadores, juristas antigos, nunca foi aplicada aqui no nosso ordenamento. Tranquilo? 100%. Chama atenção porque isso aqui tem que vir na sua redação. Caiu isso aqui, caiu esse tópico na sua redação, você julgou isso aqui, essas teorias da participação, galera, pode ter certeza que será uma nota altíssima e a sua vaga vai estar garantida. Você pode ter certeza disso, viu? Mega, mega importante. Avança aqui, galera. Próximo tópico nosso. Autoria mediata ou indireta. Falei para vocês que eu ia trazer diversos pontos, né? Cobrados em concurso público. Os infinitos concursos que eu já prestei, vários deles caíram. Questão sobre autoria mediata e indireta, viu? Extremamente importante, galera. Veja, inclusive, só fazendo uma pausa. Pessoal, é concurso público. Você tem que pegar o feeling do estudo. Você tem que pegar, como se diz, a veia correta para o estudo. Eu, no início da minha carreira de concurseiro, eu prestei infinitos concursos e tomei pau, né? Fui reprovado, até o ponto, não por falta de estudo, mas porque eu estudava de forma errada. Estudava muito, todavia errado. Por isso que eu sempre falo, seguindo o raciocínio do nosso amigo Capitão Nascimento, você precisa de estratégica, não é? Você tem que montar o seu plano de estudo e seguir o seu planejamento,
para você saber exatamente em que pé você está com base no seu edital. E aqui eu trago um tópico que está no seu edital para a área policial e que cai insistentemente em provas de concurso público, que é a autoria imediata e indireta que nós estudamos dentro do concurso de pessoas. Professor, o que é isso então? Deixa de imbróglio, São Paulino, sem vergonha. O que é autoria imediata e indireta? É aquela, pessoal, o qual o autor utiliza-se de uma outra pessoa como instrumento do crime. Olha que coisa interessante. O autor não põe a mão na massa. Lembra que eu falei para vocês da teoria do domínio do fato? Que foi a terceira teoria que nós vimos sobre a teoria do autor, da autoria? Pois é, aplicada aqui também na teoria, melhor dizendo, aqui na autoria imediata e indireta, o qual o autor não põe a mão na massa, mas utiliza-se uma terceira pessoa que nada sabe sobre o crime como instrumento do crime. Esse instrumento do crime, ou seja, essa terceira pessoa, o pincelzinho aqui tá gritando, hein? Porra, aqui. Essa terceira pessoa, ela age sem dolo, sem culpa e sem culpabilidade, porque ele foi utilizado como um instrumento do crime. Ele foi utilizado como uma ferramenta para a prática daquele crime. E aí eu trago 3 modalidades, obviamente não exaustivas, mas 3 modalidades que mais caem no seu concurso público. Qual seja? Acompanha conosco. Primeiro, erro determinado por terceiro. É aquele exemplo que eu trago para vocês da enfermeira. Da enfermeira. É aquela que um médico quer matar um paciente, desafeto dele, né? E ele entrega, ao invés de entregar uma medicação para ser aplicada no soro, ele entrega para a enfermeira um veneno. A enfermeira, que nada sabe do crime, não age nem com dolo, nem com culpa e nem com culpabilidade, ela chega lá no soro do paciente e injeta aquela medicação que na verdade é um veneno, que foi manipulado, que foi preparado pelo médico. Veja, a enfermeira aplicou o veneno, mas como ela não agiu com dolo, com culpa ou culpabilidade, o autor imediato ou indireto é quem? É o médico. Ele utilizou-se a enfermeira como um instrumento do crime, como um instrumento, uma ferramenta para a prática do crime. Legal? Segundo desdobramento aqui, coação moral irresistível. Coação moral irresistível. Veja o exemplo. O camarada liga para uma pessoa e fala: olha, você tem que ir em tal lugar. Ou melhor dizendo, liga para o gerente de banco. Fala: você vai entrar no banco, vai deixar a porta ou o cofre aberto, que será subtraído um valor lá, por exemplo. Veja, coação moral irresistível. Ou você faz isso, ou eu tenho mais 3 comparsas que irá executar sua família. Eu sei onde seu filho estuda e sua mulher trabalha. Então deixa o cofre aberto e se você chamar a polícia, também irei executar a sua família. Veja, coação moral irresistível. Bacana? Próximo e último aqui, que é mais um desdobramento que eu trago para vocês, para exaurirmos esse assunto. Obediência hierárquica. É aquela onde um superior hierárquico solicita a prática de um crime não reconhecido, não manifestamente ilegal,
por parte do seu subordinado. Ok? Ele utilizou-se aquele agente, aquele policial, como instrumento do crime. Professor, dá um exemplo. Ninguém nunca trouxe um exemplo disso aí para mim, professor. Eu estou carente de exemplo, professor. Aí só no diferencial tem isso. Veja, o delegado de polícia, mala, pede o seu policial para confeccionar um relatório de interceptação telefônica. E nesse relatório o delegado fala, ó, meu parceiro, inclui esse número aqui que é de um traficante internacional de armas. Legal. O agente coloca esse número no relatório dele para que seja interceptado. Tranquilo. Só que, na verdade, aquele número passado pelo delegado de polícia é da amante do delegado, né? Ou da esposa do delegado. E aí aquele número passa a ser interceptado. E o delegado começa a acompanhar. Veja, o agente confeccionou um relatório ilegal, mas a mando do delegado de polícia. E essa ordem foi manifestamente, melhor dizendo, não manifestamente ilegal. Ou seja, o agente acreditou no seu superior hierárquico e obedeceu àquela ordem que não era manifestamente ilegal. O delegado de polícia utilizou-se o agente como um instrumento do crime. Ok? Qual crime? Interceptação telefônica clandestina, ilegal, irregular. Legal? Tranquilo? Seguiram aqui todos os exemplos. Aquele abraço, galera. Todo mundo online aí. Dúvidas, pode mandar para nós aí. Tranquilo? Deixa eu só beber uma aguinha aqui que deu uma secada aqui na garganta do caboclo, viu? Deu uma secada aqui. E aí, galera, tá curtindo a aula ao vivo? Galera do Instagram aí, Facebook. Tamo junto, hein, galera? Marcos, Amaral, Samuel. Grande abraço aí, galera. Marcos da Silva. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Espero vocês no próximo concurso aqui de Goiás, Polícia Civil, Polícia Militar. Tamo junto aqui. Vamos pôr para destruir aqui nesses concursos, hein? Imersão PF, bem lembrado aqui pelo Chuchu. Todos conhecem esse projeto aqui, pioneiro, aqui do diferencial, imersão. Começou com imersão na antiga sede aqui do diferencial, quando ainda era lá na Anhanguera. Para quem não conhece, o projeto imersão é aquele que você fica praticamente 24 horas estudando sem parar. Galera traz colchão, travesseiro, energético, já começa a colar as placas. E os professores vão emendando um atrás do outro, matéria atrás de matéria, e só questão bizu, só questão que despenca em concurso público. Então os alunos vêm para cá madrugada toda estudando. Começa 8 horas da manhã e vai até 4, 5 horas da manhã do outro dia. Então, galera, não perca. Tá chegando um próximo imersão, qual seja o imersão PF, Polícia Federal, que tá quase saindo aí o edital, né? Tanto para agente, escrivão e delegado de polícia. Não perca, faça sua matrícula, estaremos presentes aqui. E não poderia ser diferente. Nós vamos estar presentes com o tópico inquérito policial. Inquérito policial. Já passou, viu, monstro? Imersão Distrito Federal já foi, já passamos. Teve imersão Semana Santa, teve imersão Distrito Federal, teve imersão, qual foi aquele outro, Chuchu? PRF teve também. E agora o próximo é o imersão. Teve o imersão Carnaval, né? E agora o imersão Semana Santa. Sempre quando tem algum feriado prolongado, algum edital praticamente para cair aí, para sair, nós lançamos aí mais um projeto imersão. O próximo agora, Polícia Federal. De quando vai ser?
Confere aí para mim. Vamos conferir aqui, galera. O Imersão Polícia Federal de 8 a 20 de maio. Viu, galera? Não deixe de participar. Nós estaremos presentes aqui nesse projeto. Não sei nem meu horário, mas eu sei que eu vou estar presente trazendo para vocês inquérito policial. Ok? Exatamente. Acesse lá a nossa página diferencialensino.com.br, veja lá as especificações, tudo certinho, como que você faz sua matrícula. Costuma ser e não vai ser diferente, transmissão ao vivo, top, show de bola. Beleza? Vamos para o próximo aqui, requisitos do concurso de pessoas. Requisitos do concurso de pessoas. Que bacana, pessoal. Beleza, já vou falar, galera. Só um minutinho. No final, só para a gente combinar, no final passarei aí os bizus relacionados, obviamente, ao tópico concurso de pessoas e respondo esse questionamento aí. Bacana? Vamos falar sobre o crime concurso a prazo. Concurso a prazo que ele falou? Crime a prazo. Legal? Bacana. Vamos lá. Requisito concurso de pessoas. Veja. Para que haja o concurso de pessoas, galera, necessariamente eu tenho que ter esses 5 requisitos. E eu chamo a atenção que o último requisito não é pacífico na doutrina que ele tenha que estar presente. Ok? Vamos lá. Primeiro, pluralidade de agentes. Pluralidade de agentes. Veja, óbvio, se estamos falando de concurso de pessoas, necessariamente eu tenho que ter 2 ou mais praticantes daquele crime. Seja em coautoria, seja em participação. Tranquilo. Pluralidade de agentes. 2 ou mais pessoas. Legal? Vamos lá. Relevância causal das condutas. O que é isso, galera? Eu tenho que ter uma relevância da prática do crime daquela pessoa para a execução daquele crime. Tem que ser relevante. Se for irrelevante, será insignificante, ou seja, não será significante, vamos dizer assim, para o concurso de pessoas. Ok? Então eu tenho que ter uma relevância causal das condutas dos agentes praticantes, que seja de 2 agentes no mínimo para o concurso de pessoas. Legal? Terceiro, muita atenção, pessoal, no terceiro requisito, liame subjetivo. Liame subjetivo. Não é necessário, acompanhe aqui, galera, não é necessário prévio ajuste. Não é necessário prévio ajuste. Veja um exemplo que eu trago para vocês. Melhor dizendo, uma pergunta. É necessário que um terceiro saiba da prática do crime do outro? Ou melhor, é necessário que eles combinem a prática do crime? Não. Olha o exemplo, galera. Olha o exemplo. Uma funcionária de uma empresa, descontente com o salário, descontente com aquele emprego, com o serviço dela, ela resolve, tem conhecimento que vários indivíduos ali estão querendo furtar a empresa. Ela, diante dessa informação, na hora dela sair da empresa, ela deixa a porta aberta dos fundos para facilitar a entrada dos meliantes. Veja, ela combinou com os meliantes que iriam subtrair a empresa, que iria furtar a empresa, ela combinou essa prática criminosa? Não. Ela sabia que ia acontecer o furto, que a galera já estava
rodeando a empresa ali por diversas oportunidades e ela deixou a porta aberta para facilitar. Veja, não houve um prévio ajuste, mas houve um liame subjetivo, houve uma colaboração que seja subjetiva para a prática do crime. Ela irá responder pelo quê? Como partícipe da prática do furto. Legal? Não houve combinação, não houve um prévio ajuste, mas houve liame subjetivo, houve uma colaboração que seja subjetiva. Partícipe do furto. Tranquilo? 100%. Quarto requisito, homogeneidade subjetiva. Pergunto para vocês, o que é o elemento subjetivo do crime? Responda para o tio Proto, o que é o elemento subjetivo do crime? É o dolo ou a culpa? E aqui eu trago para vocês que um dos requisitos do concurso de pessoas é a homogeneidade subjetiva. O que é isso, professor? O camarada só age em concurso de pessoas se for culpa e culpa ou dolo e dolo. Tem que ser homogêneo. Não tem como o autor agir de forma dolosa e o coautor ou partícipe agir em culpa. Ou vice-versa. Autor agir em culpa, coautor e partícipe agir em dolo. Não é possível. Ou agem culpa e culpa, dolo ou dolo. Legal? Tem que ser homogêneo. O elemento subjetivo tem que ser homogêneo. Legal? 100%? E a identidade da infração, o último requisito do concurso de pessoas e que, já chama atenção, não é pacífico na doutrina. Ora admitem esse requisito, ora não admitem esse requisito. A doutrina que eu adoto traz, sim, esse requisito, último requisito aqui, o quinto requisito do concurso de pessoas. E já digo para vocês, no último concurso para delegado do estado de Goiás, 2013, 2014, 2012 saiu o edital, isso mesmo. O último concurso para o estado de Goiás para delegado de polícia foi cobrado isso na seara subjetiva, ou seja, na prova dissertativa. Pediu para você descrever sobre o concurso de pessoas. E a banca adotava esse último requisito, viu, galera? Qual seja, identidade da infração, ou seja, os autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime. Tem que ter uma identidade da infração. Ok? É um requisito tranquilo, mas o que chama atenção é essa diversidade de doutrinas que ora aplica, ora não aplica o requisito da identidade da infração. E, por precaução, eu já peço vocês que analisem a banca qual vocês vão prestar o concurso público, porque aqui no estado de Goiás, prestes a sair um edital aí, né, para delegado de polícia, cai muitas questões dissertativas, então muita atenção nisso aqui, porque foi um divisor de águas para o acerto dessa questão. Ok, galera? Seguindo aqui, participação de menor importância. Ou seja, você quer participar do crime, todavia a sua participação é uma participação de menor importância, né? Aquela participação quase que insignificante. Isso é importante. O entendimento é muito tranquilo. Todavia, galera, o que chama atenção é quando falamos qual a natureza jurídica da participação de menor importância. Veja, meus queridos alunos, natureza jurídica nada mais é do que aonde se situa aquele tópico no ordenamento jurídico nosso. Qual a natureza jurídica do inquérito policial?
Qual a natureza jurídica da prisão em flagrante? Qual a natureza jurídica da participação de menor importância? Ou seja, aonde se situa esse tópico no ordenamento jurídico? E aí eu trago para vocês. Veja, participação de menor importância, natureza jurídica, causa geral de diminuição de pena. Anotem aí, galera, marca texto. Diminuição de 1/6 a 1/3 da pena. Se for identificada uma participação de menor importância, a pena é diminuída de 1/6 a 1/3. Ou seja, veja que o quanto é importante, galera. E essas frações de diminuição ou de aumento de pena é importante para o seu concurso público. É questão de sobrevivência. Veja, qual a natureza jurídica da tentativa? Prevista lá no artigo 14, inciso 2, que nós já falamos hoje. Causa geral de diminuição de pena. Qual o intervalo de diminuição de pena? De 1/3 a 2/3 da pena. A tentativa. Ok? Já aqui eu reduzo de 1/6 a 1/3. Isso é importante. Última prova do concurso da Polícia Militar de Tocantins. Quem fez a prova viu. Despencou essa parte, essa lei seca do Código Penal. Inclusive perguntaram até o quanto de pena de determinados crimes. Veja o tanto que é importante você ler a lei de forma detalhada, a lei seca mesmo, sem fazer muita viagem doutrinária. Faça aquela decoreba, galera. Entender a lei e estudar aprofundado com diversas leituras é importantíssimo. Ok? Avança aqui para os próximos tópicos. Vamos aqui, ó, galera. Cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta. Também chamada, atenção aí, hein? Desvio subjetivo da conduta. Desvio subjetivo da conduta. Veja, aqui chama atenção algumas questões práticas. Maioria das vezes cai como, professor, na prova. Eles vão te dar um exemplo e vai te dar alternativas da consequência, ou melhor dizendo, da culpa ou da prática de uma terceira pessoa, de um indivíduo que praticou o crime menos gravoso. Vamos lá. Se eu não fui muito bem claro, trago um exemplo prático. Vamos lá. Veja, 2 indivíduos combinam de furtar uma residência. 2 indivíduos combinam de furtar uma residência. Um deles fica na porta da residência, disfarçado, de forma velada ali, analisando o movimento, se vai chegar algum morador, se vai chegar a polícia, enfim. Ele fica ali. Está colaborando com a prática do crime. O segundo elemento entra na residência para praticar o furto. Legal? Ou seja, eles combinaram a prática de um crime, qual seja o furto. Chegando lá na residência, o camarada encontra a moradora, que ele achava que não tinha ninguém na casa, mas encontra a moradora dormindo no quarto. Ele fala, ora, já estou aqui mesmo, eu vou estuprar essa moradora. Ele vai lá, estupra a moradora, pega objetos e sai. Ou seja, ele não praticou um furto, ele praticou um roubo e ainda estuprou a proprietária da residência. E o mamão que estava de fora, o trouxa, achou que seu parceiro estava praticando um furto. Eles combinaram o furto. Pergunto para vocês, esse camarada lá de fora, ele responde pelo quê? Furto? Roubo? Estupro? O que ele vai responder? E eu trago para vocês, é o Instituto da Cooperação Dolosamente Distinta. Ou seja, se aquele crime era previsível,
ele vai responder pelo crime menos grave com aumento da metade. Com aumento da metade. Professor, mas como ele vai saber se era previsível aquilo ou não? A sua prova vai trazer isso para você de forma explícita. Olha, o furto foi combinado, só que era previsível que a moradora pudesse estar ou não na residência. Então ele te deu a previsão. Se era previsível, ele vai responder pelo crime menos grave, qual seja o furto, aumentado da metade. Ok? Tranquilo? Essa é a cooperação dolosamente distinta. E aí eu trago para vocês um julgado que por diversas vezes cai em concurso e que agora está pacificado. É o crime de latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. Outro exemplo prático, galera. 2 indivíduos combinam de praticar um roubo. Roubo de celular na rua. Um sobe na moto, né? O outro vai pilotando e aquela coisa toda. E o passageiro tá lá com o cano. É nóis, pincha, com o cano. Vai praticar o roubo. Chegando lá, ele vê que a vítima tá lá com a camisa do Parmeira. Passa o celular aí. O cara entrega o celular. E o passageiro dá um tiro e mata o camarada. Ou seja, praticou um latrocínio. Quem matou, quem executou, quem puxou o gatilho foi o passageiro. Pergunta: o motorista da moto, o piloto da moto, que tinha combinado de fazer um roubo, mas não tinha combinado. É possível sim concurso de pessoas em crime culposo. 2 pedreiros, na altura de um prédio em construção, soltam a viga, né? Cada um pegando uma ponta da viga, solta em cima e acerta um pedestre, acerta uma pessoa lá embaixo. Veja, houve um homicídio culposo em concurso de pessoas. Ambos responderão por homicídio culposo, né? Então esse é um exemplo que eu trago para vocês aí, respondendo esse primeiro questionamento aqui. Concurso de pessoas em crime culposo. Que maravilha, que maravilha. Segundo bizu, segunda questão de prova, galera. Essa é cabulosa. E quando eu faço essa pergunta para os alunos ao vivo aqui no diferencial, a galera se degladia aqui, briga, né? Quer fazer padrão Corinthians no clássico, Parmeira, quer brigar, aquela coisa toda. Não precisa brigar. Olha a pergunta. No Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz, esses institutos, uma vez aplicado ao autor, beneficiam o partícipe? Professor, dá um exemplo aí que eu não entendi nada. O que você está falando, professor? Veja, o autor quer executar uma vítima e ele pega emprestado uma arma do seu parceirinho ali, do seu amigo, né? Ou seja, o indivíduo que emprestou a arma para ele é partícipe do crime, concorda? Tranquilo. O autor pega a arma, por exemplo, uma faca, e vai ao seu algoz, vai executar a sua vítima lá. Começa a esfaqueá-la, ok? Começa a aplicar os seus golpes. Só que em certo momento, ele desiste voluntariamente ou arrepende-se da prática do crime. Todavia, tem que ser fixado. Ou seja, ele desistiu da prática do crime e salvou a vida da sua vítima. Eficazmente, vamos dizer assim, né? Ou seja, o Instituto da Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz, o que ele traz de benevolência para o autor? Ele deixa, melhor dizendo, a figura da tentativa do crime deixa de existir. Ou seja, existe uma atipicidade da tentativa.
E ele responde somente pelos atos praticados. Exemplo, ele começou a desferir os golpes de faca, só que desistiu voluntariamente e eficazmente. Salvou a vida. Levou para o médico, chamou o SAMU, salvou a vida daquela vítima. Ele desistiu do crime. Veja, o Código Penal brasileiro lhe traz essa benevolência. Para quê? Para que você desista do crime e salve a vítima. Ou arrependa eficazmente daquele crime. Ou seja, você não responderá pelo crime de forma tentada e pelos atos já praticados. Ou seja, você não vai responder por homicídio na modalidade tentada e sim irá responder por lesão corporal. É uma benevolência da lei. Ok? Pergunta, nesse caso, quem emprestou a arma para o autor? Quem emprestou a faca para o autor? O partícipe. Será beneficiado por esses dois institutos? O arrependimento eficaz ou a desistência voluntária? Pergunta de prova, né? Anotem aí no caderno de vocês. Os dois institutos serão aplicados também ao partícipe. Claro, claro. Ou seja, ele será partícipe não do homicídio na modalidade tentada, e sim da lesão corporal na modalidade consumada. Tranquilo, olha que top. Os dois institutos se estendem, obviamente, ao partícipe. Cai direto em concurso público, inclusive na prova objetiva. Te traz essa ilustração, esse exemplo prático que eu trouxe para vocês e coloca múltiplas alternativas. Ou seja, qual a responsabilidade jurídica do partícipe? Coloca lá, homicídio consumado, homicídio tentado, lesão corporal tentada, lesão corporal consumada. Qual a certa? Lesão corporal consumada. Show de bola. Top. Tamo junto. Beleza? Tranquilo, galera? Com isso, nós vamos fechar esse esse segundo bloco, né? Com diversos bizus, diversas dicas, né? Na nossa próxima aula, vou finalizar um tópico, né? Extensivo a essas questões aqui, e vamos seguir agora com o próximo item, que será concurso de crimes. E vamos elaborar um mega material para vocês, concurso de crimes, né? Concurso material, concurso formal, aquela coisa toda de crimes, e trago para vocês aí na próxima gravação online aqui no Diferencial. Legal? Foi bom estar com vocês, aquele abraço, bom feriado a todos, bons estudos para o concurseiro público. Não existe feriado, galera. É estudo 24 horas o tempo todo, até você trazer aquela vaga, aquela tão sonhada vaga para você. Você só vai sossegar no estudo a hora que trouxer a nomeação, a hora que você estiver assinando o seu papel lá de posse no concurso público. Legal? Grande preparação, grande estudo aí para vocês. Estamos juntos. Qualquer coisa, conte conosco. Ok? Aquele abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.